Eu clamo ao Espírito Santo, suplico ao Senhor Jesus Cristo que todos vocês que vão ouvir esta mensagem não assimilem com as palavras já ouvidas dentro do sistema religioso no contexto de conhecimento. Nós que anunciamos o Evangelho da Graça, nós queremos que haja um reconhecimento da obra feita por Cristo. Nós queremos que haja um reconhecimento da sua fé no ato de Cristo. Então, aqui nós temos um paralelo, um parâmetro do conhecimento e do reconhecimento. Atrelado ao conhecimento, nós vemos um versículo que diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento deles. O Deus deste século cegou o entendimento da humanidade. Então, se nós percebermos que o conhecimento de fatos não é o mesmo que reconhecer a obra feita em Cristo. Porque os resultados, até mesmo na expressão, na declaração de ambos os povos, aqueles que foram formados pelo conhecimento e aquele que foi formado pelo reconhecimento da obra de Cristo, não é a mesma comunicação, não é a mesma mensagem. Então, aquele que foi formado no aspecto religioso pelo conhecimento, ele cumpre cabalmente todas as regras, todas as fábulas engenhosamente inventadas, todos os dogmas, todos os costumes. No parâmetro religioso, ele está redondinho, tá? Do jeito que qualquer pessoa olhe de fora e diz assim: olha, por fora você está lindo, por fora você está muito belo. Mas quando olha-se para o espírito, a revelação no intelecto, na consciência do homem, percebe que é um sepulcro caiado, no sentido de não ter essa revelação da obra feita por Cristo. E se o homem não tem essa revelação da obra feita em Cristo, aí o homem é morto em si, na sua própria consciência, nos seus próprios prazeres. Então deve ter esse reconhecimento da nossa fé em Cristo, e não só do conhecimento. Então o conhecimento vem do Deus desse século, que cegou o entendimento de praticamente toda a humanidade. Então, nesse momento, eu transmito, quero que você entenda, que eu não estou transmitindo para você mais um conhecimento. Estou tentando fazer uma transladação, translandar o seu entendimento de homem natural para o ato feito por Jesus Cristo. E aí você passa a reconhecer a sua fé no ato de Cristo. Aí muda completamente. Praticamente, todos os nossos antepassados que teve experiência de fé, eles sempre teve essa primeira experiência do conhecimento. Eles sabiam muito bem as filosofias, o costume do homem, o parâmetro da religião, e eles defendiam, brigavam de todas as formas, mas no final foi revelado uma fé verdadeira, Uma fé verdadeira em Jesus. E aí eles passaram a ter um reconhecimento. Nós podemos pegar isso até... O Jó também teve uma experiência dessa, Ele foi passando por tormento, por situação difícil, até que um dia ele disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. É o conhecimento. A gente sabe todo o parâmetro
que o Deus desse século, que o homem ensinou para a gente, nós cumprimos de forma literal, de forma homem carnal, sem espiritualizar a nossa fé em Cristo, e a gente vai cumprindo todos os parâmetros, né? Acredito que Jó também estava nessa esfera de conhecimento, mas Deus o capacitou. Ele chegou num ponto do seu entendimento que ele disse: agora verdadeiramente eu reconheço o Senhor. E outro tempo eu te conhecia só de ouvir falar. Então essa é uma dispensação que o Espírito está despertando muitas pessoas para que vocês possam tomar um conhecimento o reconhecer a nossa fé no que Cristo fez. Essa é uma dispensação que estamos vivendo. Chega de ritual, chega de conhecimento, chega de dar carteirada nos outros com versículo bíblico. Agora chegou um momento de revelação na pessoa de Jesus. Então, sai de conhecimento para um reconhecer. Nós vamos passar a reconhecer que o que Ele fez nos deu uma fé viva, uma fé genuína, uma fé pura, que purificou a nossa consciência, e agora nós damos toda a honra, toda a glória, todo o mérito é dado a Ele por ter nos salvado pelo ato dele. Não ter inconstância e não ter medo de fazer essa declaração, não esperar você morrer primeiro, partir desta terra para dar essa declaração. Não, nós agora reconhecemos. Como que você reconhece que Jesus é o seu Salvador? Eu faço reconhecimento pela fé viva que eu adquirir, que quando ele disse está consumado, ali passou-se a régua e eu fui abençoado em Cristo. Então, sim, ali ele me salvou, é uma fé viva. Quem vai imputar acusação nos eleitos de Deus? Quem vai imputar condenação nos eleitos de Deus que adquire essa fé viva, que é o reconhecimento, o reconhecer o que Cristo fez e o reconhecer a nossa fé, saber a origem da nossa fé? Quem vai imputar alguma acusação sobre vocês? Ninguém. Ninguém vai imputar. Então, chegou o momento de migrar, de se despertar. Chega de ficar cambaleando com uma doutrina religiosa, chega de ficar no parâmetro de conhecimento daquilo que o Deus deste século ensinou você, e quando coloca no parâmetro obra espiritual e obra terrena, obra carnal, o que o Deus deste século faz é a cada dia colocar você mais na carnalidade. Carnalidade significa que você ainda faz obras, imaginando que aquilo vai cooperar de alguma forma para a sua salvação. Você ainda tem um mérito na sua consciência, que é seu, entendendo que pelo seu ato de justiça como homem é que você vai conseguir se salvar. É o Deus deste século que faz isso. Nós estamos na nova e eterna aliança. Então, o reconhecimento é a visão celestial. O reconhecimento é nós enxergarmos as coisas concernentes ao terceiro céu. O reconhecimento é um homem espiritual. E tudo isso aponta para o ato consumado de Cristo. Ali nós reconhecemos a nossa fé viva naquele ato para resolver o problema de toda a humanidade. Então é
uma diferença. O conhecimento, homem terreno. O reconhecimento da obra feita em Cristo, homem espiritual. Até o apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo, passou por esse processo de ter que reconhecer o ato da obra consumada em Cristo. Eu vou colocar aqui para a gente observar que até o nosso irmão Paulo passou por esta experiência. Então, nós também estamos em um processo de transladação, saindo do homem carnal, do homem natural, para um homem espiritual, porque quando você reconhece a obra feita em Cristo, você passa a ser um homem espiritual, né? E não um homem carnal mais. Porque agora todo o seu parâmetro, por onde você andar, vai ser uma fé viva dentro de você que te faz reconhecer que não é pelo mérito, por obras, por esforço do homem que nós conseguimos absolutamente nada, mas sim pelo ato de Cristo. É necessário tomar o conhecimento, o reconhecer. E o conhecimento, irmãos, são parâmetros de homem religioso. Guardar sábado, né? Participar dos rituais como o pão e vinho, né? Chamado ceia, o que mais? Batismo. Isso chama conhecimento. Você tomou o conhecimento no aspecto físico, natural, literal da coisa, né? Terreno. Você tomou um conhecimento. Cultuar, né? Erguer as mãos, fazer jejum. Tudo isso é um conhecimento. E outras invenções a mais que as religiões vão colocando para as pessoas. Isso é um conhecimento. Isso basta, Jânio? Não, isso não basta. O que basta para nós é a graça do Senhor nos basta. Então, quando você reconhece, quando Jesus disse está consumado e a sua fé passa a estar no que ele fez, você vai dizer a graça do Senhor nos basta. E você vai estar em paz com o seu Salvador em todos os lugares, independente de você frequentar, participar de qualquer religião, você agora foi fundamentado, né, no Espírito. Você serve o Senhor, está no Senhor em espírito, apoiando, né, a sua confiança no que Ele fez e não no que você faz. Então, o conhecimento toda a humanidade tem. Tiago até disse alguma coisa referente a isso, né? Ele diz, crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até o diabo acredita. Tiago falou isso. Então, o conhecimento, uma multidão, centenas, milhares, milhões de pessoas faz a declaração de fé pelo conhecimento que foi transmitido pelos homens, de forma religiosa, de forma terrena. Mas quando você pega essa multidão e você faz uma única pergunta para ele, checkmate, você faz uma única pergunta, você diz assim, ó, você é um pecador? Faz só essa pergunta. Eles vão dizer, sim, sim, eu sou um pecador, eu sou um pobre, eu sou um miserável, cego e nu. Quando o homem responde para você desta forma, então ele só tem o conhecimento. Ele não reconhece, ele não tem o reconhecimento de uma fé viva dentro dele no ato de Cristo. Reconhecer a fé em Cristo. Reconhecimento da nossa fé em Cristo. Reconhecimento da nossa fé em Cristo. Ele não tem essa revelação. Por isso que ele fala que é um pecador como eu falei por muitos anos. E hoje, se você perguntar para mim, Jânio, você é um pecador? Como que eu vou ser um pecador se eu tirei da minha consciência o parâmetro lei de Moisés e hoje eu sou justificado pelo que Cristo fez, chama a esfera da fé,
Eu acredito que o que ele fez, ele perdoou de uma vez por todas, não lembra mais, apagou. Ele não é como o homem que fica remoendo sempre as mesmas coisas. Não, ele apagou, riscou, não lembra nunca mais. Então eu sou justificado, separado por ele e salvo. Eu fiz um reconhecimento da minha fé viva no ato de Cristo. Então aqui tem uma divisão. O conhecimento cria o homem para esse mundo. Ele sofre demais no sentido espiritual, ele geme demais no sentido espiritual, ele tem sede de Deus, ele tem fome de Deus, e ele não encontra, ele não sacia, porque ele só tem um conhecimento que o Deus deste século transmitiu para ele. Então ele nunca vai conseguir se justificar, entrar no reino, ter uma paz por esse parâmetro de conhecimento. Porém, quando ele reconhece, enxerga, estende a visão e vê o ato de Cristo e pega aquilo como suficiente para justificar e para salvar, ele entra no reino de uma vez. Ele recebe a paz de uma vez. E não é submetido nunca mais a fábulas, a costumes religiosos, a rituais religiosos, até mesmo culto religioso. Nada disso faz sentido para ele. Jânio, o que você está falando é coerente? Sim! Todo o homem, o primeiro estado dele é um estado de receber o conhecimento. Só que a vontade de Deus não é que o homem fique com esse conhecimento de Deus desse século. A vontade de Deus é que ele tenha uma revelação daquele que, por meio da fé, se revela no interior das pessoas mansas e humildes de espírito, para essas pessoas andarem com paz, cingida pela unção do Espírito, sem necessitar de nada religioso. O Espírito habita em você, você é o templo do Espírito. Para isso você precisa reconhecer o ato de Cristo. Você reconhece o ato de Cristo como suficiente para a sua salvação? Uma pergunta. Com esta mensagem, você passa a reconhecer que o ato de Cristo foi suficiente para a salvação? Sim, Jânio, eu passo a reconhecer. Então você está salvo. Sim, Jânio, eu passo a reconhecer. Então você está perdoado. Sim, Jânio, eu passo a reconhecer. Então entra a paz em você. Sim, Jânio, eu passo a reconhecer. Então ele se manifesta como justiça para você. Sim, Jânio, eu passo a reconhecer. Então o juízo de Deus se manifesta em Cristo para se tornar o juízo da absorção, né? Absorver, ou seja, libertar todos vocês que creem nele. Então essa é a tua condição, é por meio da fé. Jânio, mas e o meu conhecimento? Aquele dia que eu guardo, aquela obra que eu faço, aquele ritual? A vontade do Espírito é que você abandone esse conhecimento, que é humano, que é homem carnal, que é mérito humano, que é parâmetro humano. Todo homem pode começar na carne, mas ele tem que terminar no Espírito. Todo homem começa na carne, mas ele termina no Espírito. O que não pode é retroceder, é ver a obra do Espírito e continuar na carne. Isso não pode. Há um certo adágio verdadeiro que a porca lavada terminou de tomar o seu banho, quando olhou para trás viu o lamaçal e voltou a revolver-se no lamaçal. O cão, um certo adágio verdadeiro que o cão vomitou, olhou para trás e comeu o seu vômito. Estou mostrando para você um parâmetro de conhecimento religioso, sofismas, dogmas, campanhas, objetos, dias específicos, conhecimento de todos os atos, parâmetro de conhecer ritual e obra do Deus deste século. E do outro lado, eu estou dizendo que o reconhecimento da sua fé. Você conhece a sua fé e sabe que ela está ligada no ato de Cristo. Aí você migrou. Saiu do homem carnal e foi para um homem espiritual. Aí você entra no reino de Deus de uma vez. Jânio, tem coerência
o que você está falando? Tem alguma passagem na Bíblia que você pode mostrar um homem que fez essa transladação, que saiu do conhecimento e foi para o reconhecimento? Sim, está aí na sua tela. Olha só, isso aqui é o apóstolo Paulo. Quem que era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tinha o reconhecimento, quando ele ainda era Saulo, da obra feita por Cristo? Claro que não. Só que ele era religioso? Sim. Ele era zeloso? Sim. Tinha alguma serventia, aquela fala dele, o ato dele, tudo que ele fazia diante de Deus? Não, nenhuma. Pelo contrário, ele achava que estava fazendo o bem, porém, quando Jesus apareceu, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, nesse parâmetro de conhecimento e o parâmetro do reconhecer a nossa fé no ato de Cristo, pelo ato de Cristo, muitas coisas que nós fazemos é uma afronta, é uma perseguição. Estamos anulando na nossa vida a obra verdadeira do Espírito. Vamos migrar? Vamos sair desse parâmetro conhecimento para o reconhecimento? É só questão de fé, é só questão de crença. Eu consegui, eu era um legalista e eu consegui. Eu tinha o parâmetro lei na consciência mental e eu consegui. Então tudo é possível. O Espírito pode convencer a qualquer um. Então tá aqui, ó. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Mas em outro tempo, provavelmente o apóstolo Paulo acreditava em circuncisão mesmo, cortadura, corte, tradição. Então, ele tinha um conhecimento desse parâmetro circuncisão, né? E uma certa ocasião ele até circuncidou Timóteo. E depois disso ele disse que quem deixar-se circuncidar caiu da graça, ou seja, despencou do nível espiritual em Cristo. Está vendo um paralelo entre o conhecimento e o reconhecimento como muda? E Deus não vai culpar você após você migrar. Pelo contrário, cresceu, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Esse é o parâmetro e temos que desenvolver com total entendimento, mas não pode ficar empacado com a soberba e com o mesmo costume da religião, que é o conhecimento. Conhecimento é fraco diante da obra de Cristo. Então está aqui, Paulo agora mostrando uma outra circuncisão. Ele está reconhecendo a fé viva, a qual ele recebeu, e ele estava transmitindo que a fé viva, a verdadeira circuncisão, somos nós que servimos a Deus em espírito, reconhecendo o ato de Cristo. E nos gloriamos no ato de Jesus Cristo. E sabemos que o ato de Jesus Cristo é o que nos justificou. A lei de paz foi firmada ali. Tinha uma guerra, tinha uma contenda, tinha uma má notícia percorrendo na consciência de toda a humanidade. Mas quando nós tomamos conhecimento e reconhecemos que a nossa fé viva é no ato de Cristo, então ali sim, nós recebemos a paz e entramos no reino. Então está aqui o nosso irmão Paulo, dizendo que a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, no reconhecimento, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos em nada na carne. Quando fala confiar na carne, é no parâmetro conhecimento. Quem tem conhecimento está no parâmetro mente humana, parâmetro humano, está na carne. Então, quando você migra de reconhecer a sua fé verdadeira no ato de Cristo, nós não confiamos, diminuímos completamente, Podemos dizer, se dobramos diante do Altíssimo, que o homem diminua e que ele cresça. É isso que aconteceu. Então,
O Espírito está estimulando a fazer essa migração do conhecimento para o reconhecimento. Vou reconhecer, vou dar fé. É isso mesmo. Acabou essa labuta, acabou a luta. Agora, pelo ato de Cristo, foi consumado também espiritualmente em mim. E segue. Ainda que também podia confiar na carne. Olha só o parâmetro do conhecimento do Paulo, né? Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha o parâmetro do conhecimento. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Viu o parâmetro do conhecimento? Imagina como era esse homem, no parâmetro do conhecimento. Mas quando, nesse parâmetro, conhecimento e reconhecer a fé viva no ato de Cristo, e você saber que espiritualmente está resolvido o problema pelo que ele fez, olha só o que acontece. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo, que é o que aconteceu comigo. Eu não me importei com amizades, não me importei com cargo, com título, com absolutamente nada. Aquilo que aos olhos humanos era lucro, que era só um conhecimento, era só uma posição de homem natural, ficou-se revelado para mim a manifestação do Espírito. Eu larguei tudo, abandonei praticamente tudo. Por Cristo, por reconhecer o ato de Cristo. Né? Isso é o que tem que acontecer com todos os religiosos. E, na verdade, tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, ou o meu conhecimento que vem de parâmetro religioso, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. É isso, meus irmãos. A mensagem está dada, né? Foi feito aqui a divisão do conhecimento, serve para nada. Perca, deixa tudo para trás, abandona qualquer tradição. E a partir de hoje fica testificado para aqueles que o Espírito vão testificar, que você precisa reconhecer a sua fé no ato de Cristo. Reconheceu, já está resolvido o problema espiritual pelo ato de Cristo. Só entramos debaixo, tomamos posse, nos alegramos e entramos no seu reino e desfrutamos da paz, da justiça e da alegria no Espírito. Conhecimento, homem, Deus deste século. Reconhecimento da fé em Cristo, homem espiritual, e esse desfruta, sim, de todas as coisas que o Pai tem apresentado para nós. O Senhor abençoe.